Bem, como eu estava na introdução falando para vocês, nós vamos começar hoje falando sobre as diferentes ordens de espíritos. Quatro questões tranquilíssimas, e nós vamos adentrar nelas. Vocês sabem que esse livro segundo deu margem para que Kardec evoluísse a pesquisa dele diante das milhares de cartas e de comunicações que ele recebia, análise de revista espírita. Ele estava sempre nos centros, ele tinha a Sociedade Espírita de Paris, onde ele tinha experimentação, grupos mediúnicos seríssimos, de homens extremamente cultos e comprometidos com a verdade da doutrina. Não eram esses grupos mediúnicos que se tentam hoje em dia montar apenas pelo fenômeno, apenas para ficar interagindo com os espíritos. Algumas dessas pessoas que têm essa vontade de colocar um grupo espírita, mediúnico, vamos dizer assim, eu gostaria muito de conversar com os espíritos. Às vezes não tem capacidade nem de conversar com as pessoas dentro da casa dele, que estão encarnadas ao redor dele, né? Às vezes nem tem condições de solucionar problemas que eles têm dentro do seio familiar deles e estão interessados em querer ficar conversando com os espíritos. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Existe uma preparação, tem que haver um estudo, como Kardec mesmo orientava e orienta através do Livro dos Médiuns. Hermínio Corrêa de Miranda, ele tem uma obra excelente, que é o Diálogo com as Sombras. Chico Xavier e Valdo Vieira tem um livro excelente, que é de Desobsessão. Ele explica detalhe por detalhe como colocar um grupo mediúnico de desobsessão, os cuidados que você deve ter, a forma como você deve unir esse grupo, porque não é simplesmente não é um grupo para amadores, para aqueles que estão iniciando a doutrina espírita. É um grupo mediúnico de desobsessão, é um trabalho seríssimo, são para pessoas que já têm uma bagagem na doutrina e principalmente no intercâmbio com os nossos irmãos espirituais, porque os prejuízos que podem ocorrer desse intercâmbio por pessoas despreparadas, isso eu digo despreparadas, nós dissemos despreparadas no sentido amplo, que vai desde a ignorância intelectual à ignorância da obra espírita. E os prejuízos podem ser de ordem psíquica, fisiológica, às vezes até irreversíveis nessa encarnação. Então, daí a importância de estarmos hoje aqui juntos, estudando há quase 300 dias. Toninho está acompanhando essa nossa contagem regressiva para os 300 dias, e vai ser o dia da nossa comemoração desse número fechado, não é? Eu queria só lembrar a vocês que hoje nós estamos em 21 de dezembro. Nós devemos, a partir de agora, aumentar a nossa expectativa. Por quê? Porque o nosso Mestre Jesus está vindo para a Terra. O nosso Mestre Jesus vai nascer logo, logo. Isso vai nascer simbolicamente nos nossos corações. Logo, logo estaremos dia 24, às vésperas do seu nascimento. E isso nós não estamos dando a mínima para essas questões da data, que uns dizem que não foi em dezembro, outros dizem que não foi em janeiro, o calendário judaico diz uma coisa, outro diz outra. Isso não nos interessa. O que nos interessa é que essa semana nós estamos à beira de comemorar e de sentir, principalmente sentir, a presença do nosso Mestre Jesus, simbolicamente retornando à Terra. É um momento de alegria. Vamos, de uma certa forma, nos envolvermos nessa psicosfera do seu nascimento, que trouxe esperança para a humanidade, trouxe esclarecimento através da palavra e do seu exemplo acima de tudo. Feitas essas considerações, nós vamos, como está na tela aí, vamos falar sobre as diferentes ordens de espíritos. E aí vocês estão vendo o esboço do que é que nós vamos estudar, né? Esse gráfico aí eu não tenho mérito nenhum nele, porque como vocês estão vendo, eu captei ele na internet, né? Diferente do nosso irmão Antônio, que ele fez ontem um gráfico belíssimo, né?
num programa de última geração que ele tem, que eu já pedi para ele me ensinar, e ele nunca disse que vai me ensinar, porque sempre acontece algum problema, é igual as canecas, né? Essas canecas, eu e o seu Inácio, dezembro de 2021, estaremos recebendo com certeza. E como vocês estão vendo aí, nós vamos pegar o quê? Esse fragmento do meio, esse que está destacado em vermelho. Isso aí foi eu que fiz, olha, como ficou bonito, né? E essa parte de azul também foi eu que fiz. Agora o restante aí, nada fui eu. Nessa classificação aí. Eu peguei esse já recortado dessa maneira e fiz só essa inclusãozinha aí para a gente compreender. Hoje a gente vai estudar da questão 96 a 99 e nós vamos estudar essa primeira impressão que nós vamos ter. Então vocês já podem ter em mente o que é que nós vamos falar no sábado. É por isso que eu peço a vocês que façam uma leitura da questão 100 a 113, porque são essas que a gente vai procurar desenvolver. Nós vamos falar sobre a classe dos espíritos, que eles estão aí na terceira ordem, eles deram margem a 5 classificações que Kardec trouxe. A segunda ordem, ele trouxe mais 4 classificações, e dos espíritos puros é uma classe única, porque já são puros por si, né? A primeira ordem são os espíritos puros, que nós vamos estudar, que, né, são aqueles, como Kardec colocou, que atingiram a perfeição máxima. A segunda ordem é dos bons espíritos, nós ainda não estamos nela. Predomina o desejo do bem, nós estamos lá, eu acho que ficou faltando algumas classificações aí, de quarta, quinta, né? E eu estaria nessa da quinta aí. Vocês eu não sei, porque vocês já são pessoas bastante evoluídas. E a terceira ordem são espíritos imperfeitos, onde predomina a ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más que retardam a evolução. Então nós vamos nos ater apenas essas 4 questões que vão nos trazer esse primeiro momento de reflexão sobre essas questões, que são espíritos puros, bons espíritos, espíritos imperfeitos. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem já vai ser o suficiente. Sábado nós vamos pegar todas essas classes, as divisões dela, e falarmos uma por uma. Marcos, você vai ler tudo o que tiver? Não. É por isso que eu estou pedindo a vocês que façam a leitura da questão 100 a 113, são questões que são envolventes, são importantíssimas para aqueles que têm o desejo, e principalmente, melhor ainda, porque está sendo em conjunto com o estudo de seu Inácio, o Livro dos Médiuns, porque quando Kardec faz essa classificação, quando Kardec traz, ele traça o perfil dos espíritos que se comunicam conosco através, isso aí é do dia a dia, das influenciações que nós recebemos, das sugestões que estamos recebendo a todo momento. Alguns deles se classificam nessas categorias que o nosso mestre Kardec nos trouxe. São esses impuros, né, os levianos, perturbadores, os neutros, né, que ele fala que não é tão neutro assim, os pseudos sábios, os benévolos, aí vai subindo, né, os sábios, os espíritos de sabedoria, né, e os espíritos superiores, e os espíritos puros. Esses da terceira ordem são aqueles que mais provocam confusão no meio, né, da carnal, vamos dizer assim, devido à falta de compromisso desses irmãos com a sua evolução. E eles se comprazem em retardar, vamos dizer assim, desculpa, e provocar, de certa maneira, todas essas perturbações, vamos chamar assim, nessa palavra, perturbações, nossos descontroles do dia a dia, que nós não compreendemos. E Kardec, quando faz isso, quando nós começamos a estudar e compreender essas categorias e essa classificação que ele trouxe para a gente, nós já vamos, de certa maneira, tendo a capacidade de que, quando começarmos a trabalhar com a nossa mediunidade, no exercício mediúnico, nós tenhamos a capacidade de certa maneira, perceber dentro das comunicações de que espírito teve a origem, né? Então, essa nossa passagem por essas 4 questões agora, 117 questões, que nós vamos adentrar, que vai ser bem tranquila. Eu falo bem tranquila assim, mas realmente é bem tranquila, porque quando vocês fizerem a leitura delas, vocês vão ver como
como é prazerosa, porque você vai conhecendo, e quando vocês fizerem a leitura da questão do Livro dos Espíritos e vocês trouxerem para a reflexão de Miramês, aí é que vocês vão ficar mais empolgados ainda. Porque Miramês, ele traz essas questões, e ele classifica e ele traça como se fosse um aprofundamento do perfil que Kardec trouxe de cada uma dessas classes. Então é maravilhoso. Vocês vão gostar bastante. Eu vou sair daqui, senão a gente não vai sair dessa tela hoje. A primeira pergunta que Kardec fez, né? Os espíritos são iguais? A questão 96. Os espíritos são iguais ou existe entre eles uma hierarquia qualquer? Os espíritos respondem que são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição a que chegaram. Como vocês viram, né, são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que chegaram. A nossa tela está aí. Os espíritos puros, os bons espíritos e os imperfeitos. Então, como vocês podem ver, dessa pequena leitura, assim, do perfil inicial deles, é que predomina a ignorância, o desejo do mal e todas as paixões mais que retardam a evolução. E eles vão se melhorando, né? Uns têm o predomínio do desejo do bem e assim por diante. E Kardec, ele não trouxe nenhuma colaboração, né? É até uma injustiça eu estar falando isso, né? Não, Kardec não trouxe nenhuma colaboração nessa questão, porque ele já fez tudo, né? Mas eu digo assim, ele não trouxe a colaboração com relação a um comentário dele, né? Nessa questão ele preferiu não comentar, ele deixou só a critério da resposta dos espíritos. Mas aí nós trazemos sempre, né, a nossa reflexão com o nosso irmão Miramês, quando ele coloca, os espíritos são iguais na sua genealogia. E esse asterisco aí é porque nos remete à questão 115, quando Kardec pergunta, dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E os espíritos respondem, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Isso quer dizer o quê? Que na essência, na criação, todos os espíritos são parecidos, né, vamos dizer assim, são iguais, são semelhantes na criação, porque ele tem esse viés. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. E vamos evoluindo moralmente até chegar à pureza do espírito, né? Que é a categoria dos anjos e arcanjos. Estamos a bilhões de encarnações, um pouquinho mais na frente. Ou seja, um pouquinho mais para trás, né? Para tentar chegar a essa categoria. Os espíritos são iguais na sua genealogia, mas diferentes no que se refere ao despertamento espiritual. Cada um se situa no grau de evolução conquistado. Cada alma é, pois, um mundo diferente em todos os aspectos que se possa conceber, nos seus vários níveis de saber. Nós sabemos que somos seres únicos, personalíssimos, somos verdadeiros universos ambulantes, não é, Tony? Existe um verdadeiro universo que habita o nosso corpo, e aqueles que têm a bênção de estudarem a medicina e compreenderem na sua profundidade o corpo humano, os seus órgãos, como eles funcionam, como eles se interligam, o comando do cérebro que irradia para todo o corpo os comandos necessários para sobreviver, para reagir ao perigo, se encantam em ver com esse conhecimento já a presença divina. Porque nós temos um corpo perfeito. Esse corpo, essa máquina que Deus nos deu para interagir nesse nosso mundo, nesse globo, né? Esse globo terrestre, esse nosso planeta azul, a qual nós moramos e estamos habitando nesse momento, é maravilhoso e perfeito. É necessário estarmos habitando essa matéria densa, mas é uma máquina perfeita. E todos nós temos essa capacidade de evoluir e sempre alcançar a perfeição, que é nessa jornada que nós estamos todos juntos. Vamos para a questão 97. Essa questão, eu dei uma reduzida nela, certo? Porque eu dei uma sedimentada para poder ficar um pouco mais compreensível para mim.
Não que Kardec tenha feito alguma coisa que não tenha ficado compreensível. É porque para passar para vocês agora, eu ia ter que dividir em mais uma projeção, e eu procurei reduzir para caber as informações aí. Então, se vocês quiserem ler ipsiliter, né, ela toda, né, é só ir no Livro dos Espíritos e puxar a questão 97, que vai ter lá com todos os pontos, vírgulas e is. Kardec pergunta, há um número determinado de ordens ou de graus de perfeição entre os espíritos? E os espíritos respondem, seu número é ilimitado, porque não há entre essas ordens uma linha de demarcação traçada com uma barreira, considerando-se as características gerais dos espíritos. Pode-se reduzi-las a 3 ordens principais. Então, os espíritos já nos dizem que essa ordem aí, essas categorias, elas não foram exauridas, elas não foram, de certa maneira, chegado ao seu limite, ao fim dessas categorias. Essas categorias são infinitas, então, eles, de certa maneira, trouxeram e permitiram que fossem traçados esses perfis desses irmãos, que se comunicavam com Kardec, para que você tivesse uma ideia, um esboço, mesmo que acanhado, das ordens de espíritos, né, de acordo com a evolução de cada um. E aí ele fala, na primeira ordem, que não estamos lá, coloca-se-ão os que atingiram a perfeição, os espíritos puros. A segunda ordem, encontram-se os que chegaram ao meio da escala, não estamos lá. O desejo do bem é a sua preocupação. Aí fica, não, eu já desejo bem. Eu acho que eu estou nessa segunda ordem aí. Eu já desejo bem, mas eu desejo bem aos meus inimigos. Eu ainda consigo não ficar desejando. Eu desejo bem, mas não é tanto assim, não. Às vezes eu não desejo, não. Eu não estou aí nessa segunda ordem, não. Vamos pular. Aí a terceira ordem são os que ainda se acham na parte inferior da escala. Isso aí, não é? Já nos diz, olha, inferior da escala. Eu, Marcos Melo, já começo a me identificar com ela. Os espíritos imperfeitos, pronto, eu me identifiquei mais ainda, que se caracterizam pela ignorância, pronto, está perfeito, pelo desejo do mal e por todas as paixões más que retardam o seu progresso. Pronto, eu estou nessa daí. Se tivesse uma menor, né, uma quarta, eu acho que eu estaria me identificando mais ainda. Mas, infelizmente, não tem. Kardec só trouxe até a terceira. Então, como vocês estão vendo, ele fez essa escala, nessa ordem, que aí a gente vai se identificando. Aí, Biramês traz uma coisa fantástica. Deixemos quem quiser julgar a qual classe pertencemos. O que não nos interessa muito, né? Nos interessa só um pouco. O que o Cristo nos ensina é escolher a melhor parte. É trabalhar dentro do nosso mundo íntimo, por saber que o céu está em nós. Ou seja, o divino está em nós. Bastando encontrá-lo. E se o encontrarmos, certamente vamos encontrar Deus e Cristo. Cada criatura, se desejar, pode analisar a si mesmo, observando a que faixa pertence a escala espiritual. Porque quando nós já temos essa consciência, isso aí já é meio caminho andado para tentarmos nos modificarmos. E nós já testemunhamos aqui várias modificações, vários de nós, eu mesmo, Antônio Seinas, cada um num momento adequado, num momento que a gente se sentiu confortável de socializar com aqueles que estavam ali, falar particularidades da nossa vida que demonstravam como nós agíamos antes e como nós estamos agindo hoje e como nós pretendemos agir no futuro, né, que não seja um futuro tão distante, seja um futuro breve. Nós vamos para a nossa questão de número 98. Não se cansem que já está chegando ao final. 98. Os espíritos da segunda ordem têm apenas o desejo do bem ou terão também o poder de praticá-lo. Aí os espíritos respondem, eles têm esse poder conforme o seu grau de perfeição. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade, mas todos ainda têm que sofrer provas, ou seja, quem está nessa categoria dos bons ainda, né? E como vocês estão vendo pela resposta dos espíritos,
Alguns ainda estão com evolução intelectual, mas a moral não está no mesmo nível, e a gente sabe que a evolução ela tem que ser harmônica. Nós vamos continuar sempre vindo. Se eu estou com uma carência de intelecto, eu vou ter que voltar a trabalhar o meu intelecto, estudar, me dedicar, fazer o possível para alcançar, e junto, né? Nunca uma coisa só separada, não, eu vou encarnar só para sair pós-doutor. Aí a próxima é que eu vou me preocupar com a moral. Não, você vai vir para os dois. Mas geralmente você vem de um lado para você suprir aquela sua necessidade. Como você consegue fazer da sua encarnação e você consegue ser um completista? O que é completista? Na obra de André Luiz, quando ele está no Ministério da Reencarnação e está se debruçando sobre os projetos reencarnatórios daqueles irmãos que estão sendo elaborados ali, eles apontam alguns, né? Aí diz, olha, isso aqui é fulaninho, ele é um completista. Aí o outro diz, olha, eu tomara que você, quando você for fulano, você também seja um completista. Aí André chega para ele e pergunta, fulano, o que é o espírito completista? Ele disse, André é aquele que traçou o projeto reencarnatório dele e ele conseguiu cumprir todas as metas que ele colocou para ele mesmo. Ele conseguiu saldar todas elas. Então, ele reencarnou com aquele projeto e ele saiu lá fazendo tique em cada uma delas lá. Ok, pronto, pode desencarnar, venha. Quando ele chega lá, tá aqui, parabéns, você é o completista. Eu estou falando dessa maneira, mas lá não vai ser assim, não. Quando você chegar lá, não vai ter ninguém fazendo lá. Olha, tá aqui, você conseguiu 1, 2, 3, toma, aqui o certificado de completista. Não é isso. Existe essa passagem, mas aí eu faço dessa forma um pouco alegórica para a gente sedimentar mais na mente. Mas que sejamos, né, espíritos completistas no nosso processo reencarnatório. E Miramês traz, os espíritos bons passarão a ser espíritos puros na forja do tempo e nas bênçãos da dor. Verifiquemos o quanto Deus é bom. A ajuda visível de nosso Senhor Jesus Cristo, por todos os meios na sustentação da vida, tem adiado muitas catástrofes por causa de algumas que estão aprendendo a amar e se exercitando na caridade. E aí, no caso, Miramês faz um pedido. Pedimos que continue, porque enquanto houver alguma luz acesa, ela dominará as trevas e afastará o monstro de todas as discórdias. Eu vejo que o pessoal está bem empolgado de se enquadrando aí nas categorias. Nós vamos para a nossa última questão. Os espíritos da terceira ordem, olha aí, está começando a falar sobre a gente. São todos essencialmente maus. Toninho é mau, né? Manelzinho é mau, essencialmente mau. Marcos Melo é mau, todo mundo aqui é mau, que está na terceira ordem, né? Alguns não estão nessa terceira ordem, né? Eu peço perdão, já estão na classe mais evoluída. Os espíritos respondem, não. Uns não fazem nem o bem nem o mal. Outros, ao contrário, se regozijam ao mal. Quer dizer, eles têm prazer em praticar o mal e ficam satisfeitos quando encontram ocasião de praticá-lo. Há também os espíritos levianos ou estolvados, são aqueles irresponsáveis, né? Aqueles que fazem coisas extremadas, são os levianos, os inconsequentes, né? Os imprudentes. Cadê os estolvados? Eita danado. Sua atividade na política na são entre eles mais atuem completamente sem desconfiar da existência. Menino, deu um banco agora, ó. Foi mal, peraí. Me situo já. Sim, estovado, tá ali, eu tô nos espíritos ainda. Há também os espíritos levianos ou estovados, mais astuciosos do que maus, que se comprazem antes da malícia do que na malvadez, encontrando prazer em mistificar e causar pequenas contrariedades de que se riem, né? São aqueles irmãos que escondem as coisas dentro de casa. Aí tem uns que ficam pulando para São Longuinho, coitado, só com o pé, pedindo para trazer de volta. E os espíritos riem de se acabar com essas brincadeiras, né?
ficam dando queda no povo na rua, bota o pé para a pessoa cair. Marcos, o espírito bota o pé. Sim, nós vimos ontem que ele é capaz de sugestionar, tornar o corpo dele denso, né? captar no próprio ambiente o ectoplasma suficiente e, sim, causar um chute e você cair, como nós já tivemos uma irmã que foi no centro, ela dizia que estava na fila do banco e ficava vendo as pessoas serem empurradas, via as pessoas empurrando ela também, em situações que ela vivia na rua. E os irmãos, quando foram levados para o centro, né, essa irmã foi lá para o nosso grupo Medium, participar de uma das sessões, e os irmãos que estavam com ela, foi permitido que eles entrassem junto com ela, os irmãos em espírito, né? Esses irmãos brincalhões. E no diálogo que foi feito entre o dialogador e aqueles irmãos que ali estavam, perguntava a ele, mas meu irmão, por que você faz isso? Aí ele disse, e o que é que eu estou fazendo demais? Não, mas você está fazendo mal. Aí ele disse, eu? Não estou fazendo mal nenhum, não. É porque a gente gosta de ficar se divertindo na rua com as pessoas, assustando elas. É brincadeira, a gente fica brincando na rua. E aí o dialogador disse, não, meu irmão, você não deve fazer isso e tal. Mas ele não tinha essa consciência de que estava fazendo algo de errado, estava ali estacionado, perdendo tempo, mas que era ele e uma turma, é como se fosse uma turma de adolescentes que saíam na rua para fazer essas coisas. Né? E no diálogo mesmo ele ia dizendo, não, eu não estou fazendo nada demais não, eu não sou mal não, eu não sou uma pessoa ruim não. Só que eu gosto de ficar brincando, pregando esse susto nas pessoas. Então, para vocês terem uma ideia de que isso não é falácia, não é palavra jogada no vento que Kardec traz. Entendeu? Realmente existe, essa classificação foi uma classificação séria. Depois de muitas, milhares de comunicações que ele foi traçando esse perfil desses nossos irmãos. E Miramês traz, os espíritos inferiores dominam grande parte dos homens na Terra. Aí ela está falando dos homens maus mesmo, em todas as suas atividades, na política, na ciência e na religião, são onde eles mais atuam, encontrando médiuns que com eles se afinam completamente, sem desconfiarem da existência dessas companhias indesejadas. São falanges espraiadas em todo o globo e, infelizmente, encontramos muitos deles nos lares, onde se vê muita discórdia e mesmo separação. E nós falamos ontem sobre o divórcio. Cada espírito encarnado e desencarnado deve praticar a autoeducação, não entrando em sintonia com essas entidades. Olha aí, meu irmão Val, malfeitoras. É o evangelho vivido e não somente pregado, como se vê em todo o mundo. São os fariseus que têm e vão para os templos para serem vistos dentro das suas roupas suntuosas, só para dar uma, vamos dizer assim, de certa maneira, serem vistos pela sociedade, né? Estar ali praticando aqueles rituais e, a partir daquele momento, não fazem nada além disso. Nós terminamos a nossa projeção e o estudo dessas questões. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro contato com essas classificações, essas ordens de espíritos, né, que nosso irmão Kardec trouxe, para que vocês possam ver, e é isso que nós vamos estudar na próxima semana, no nosso sábado, essa classificação. Nós vamos da 10ª classe à 1ª classe. E nós vamos trazer questões interessantíssimas sobre cada um desses irmãos. E é bom porque a gente já vai se preparando para, ao nos depararmos com esses irmãos, sabermos, de certa maneira, interagir com eles. Agradeço a paciência de vocês e devolvo a palavra para o nosso irmão Antônio, para que todos nós possamos colaborar na noite de hoje com o tema. Muito obrigado, irmão Maxwell. Bem colocado, eu mesmo tenho nada para dizer, porque está tudo dito. Então, assim, só deixando agora o tempo para que as pessoas possam fazer seus questionamentos ou as suas colocações. Então, a partir desse momento, meus irmãos, quem desejar fazer perguntas sobre esse tema, podem abrir o microfone e começar a falar. Antônio? Oi, João. Boa noite a todos.
Eu tenho uma observação a fazer com relação a isso. Na Revista Espírita de 1858, fevereiro de 1858, existe uma observação sobre as diferentes ordens de espíritos, né? Assim, dito aqui o seguinte: um ponto capital da doutrina espírita é o das diferenças existentes entre os espíritos, quer do ponto de vista intelectual, quer moral. Sobre o assunto, o seu ensino jamais variou. Contudo, é essencial saber que eles não pertencem eternamente à mesma ordem e que, em consequência, essas ordens não constituem espécies distintas. São diferentes graus de desenvolvimento espiritual. Segue os espíritos a marcha progressiva da natureza. Os das ordens inferiores são ainda os imperfeitos. Depois de depurados, atingem as ordens superiores. Avançam na hierarquia à medida que adquirem qualidades, experiência e conhecimentos que lhes faltam. A criança de peito não se assemelha ao que será na idade madura. Contudo, é sempre o mesmo ser. Deixa eu baixar um pouquinho aqui o texto aqui, só um minutinho. A classificação dos espíritos é baseada em seu grau de progresso, nas qualidades adquiridas e nas imperfeições de que deve despojar-se. Aliás, tal classificação nada tem de absoluto. Cada categoria só apresenta um caráter marcante no seu conjunto, mas de um a outro grau, a transição é insensível. E nos limites, a nuance se apaga, como nos reinos da natureza, nas cores do arco-íris, ou como nos vários períodos da vida humana. Pode-se, pois, formar um maior ou menor número de classes, conforme o ponto de vista sobre o qual se considerar o assunto. Dá-se o mesmo em todos os sistemas de classificação científica. Podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência, mas, seja o que forem, nada muda com relação aos fundamentos da ciência. Interrogados sobre este assunto, os espíritos poderão ter variado quanto ao número de categorias, mas sem que isso tenha importância. Críticos aproveitaram essa aparente contradição sem atentar em que eles não ligam maior importância ao que puramente convencional. É puramente convencional. Para eles, o pensamento é tudo. Deixam-nos a forma e a escolha das expressões, as classificações, numa palavra, os sistemas. Acrescentamos ainda esta consideração. Não se deve nunca perder de vista que entre os espíritos, como entre os homens, há os muito ignorantes e que nunca estamos suficientemente prevenidos contra a tendência de pensar que todos devem saber tudo, pelo fato de serem espíritos. Toda classificação existe método, análise e conhecimento aprofundado da matéria. Ora, no mundo dos espíritos, os que têm conhecimentos limitados, como os ignorantes daqui, são incapazes de uma visão de conjunto e de formular um sistema. E aqueles que são capazes podem variar nos detalhes, conforme seu ponto de vista, especialmente quando uma divisão nada tem de absoluto. Assim você vê que Kardec, né, naquelas artigos que ele divulgava, você vê que ele diz que mesmo tendo essa hierarquia, né, começando dos espíritos impuros, e vai ter essa gradação, mas você não consegue enxergar o limite, né, de transição entre uma fase e outra. Né? Lógico, pondera o que a gente vai ver, né, a tendência já de querer fazer o bem, do amor, aí realmente vai ser a graduação até atingirmos a ser espíritos puros e felizes. Seria isso, Antônio e Matos Meli e seu Inácio e todos os colegas, ou só acrescentei isso aí que eu vi na revista de 1858. Passa a palavra aí para que os outros possam também fazer suas observações. Bom,
irmão João de Deus trouxe um artigo da Revista Espírita. Isso é um chamado para que quem puder, como o nosso irmão Marcos Melo tem uma Revista Espírita fantástica na casa dele. Eu tenho a certeza que, ao contrário de mim, ele já leu todinha, porque eu ainda não li aquele livro, o Perispírito. Eu vou aqui contar um segredo. Esse livro, o Perispírito, foi presente de um grande amigo meu irmão do coração, o barbudinho Marcos Melo. E ele pega no meu pé porque eu ainda não estudei, mas eu vou me redimir, tá certo? Eu prometo. Aí da forma, né? Eu prometo que eu não é 2 para amanhã não, mas eu vou conseguir, porque o livro ele é fantástico e eu vou estudá-lo. Viu, Mário? Então vamos lá. Abrindo maior, agradecendo a João por ter trazido esse artigo e ter completado de alguma forma, fomos mais fundo, através de um prisma diferente. E agora abrindo também para outros irmãos. Eu vi que o seu Inácio queria falar alguma coisa. Isso. Boa noite a todos, muito obrigado. Valeu, Marcos, pela explanação. O que eu quero expor hoje é a abertura de Marcos, quando ele enaltece o trabalho de Allan Kardec, e eu estou ao lado dele. Poucas pessoas sabem ter ideia do trabalho de Kardec. E é interessante que atualmente está surgindo vários documentos que ressaltam mais ainda a garra de Kardec. E eu vou ler para vocês 2 trechos aqui de manuscritos de Kardec que são inusitados, faz parte do arquivo de Canuto Abreu, que está no CEDOR da FEAL. Um professor suíço pediu para fazer a tradução em alemão de uma obra. Escreveu para Kardec pedindo isso. Aí Kardec redige uma carta para ele dizendo o seguinte, abre aspas, estou bastante envergonhado pelo atraso que tive em lhe escrever, e porém eu lhe asseguro, não há de minha parte nem negligência, nem desconsideração, mas, como suas cartas estavam entre as que eu me reservo a responder pessoalmente, separadas com boa intenção, e como elas se acumulam sem cessar pela sobrecarga de trabalhos urgentes, eu postergo a cada dia a resposta, quando o atraso frequentemente se estende além de minhas previsões. Veja só, estou realmente contrariado com isso, mas o dia só tem 24 horas. Aí, em seguida, ele coloca o seguinte, isso pouca gente sabe, devo ao excesso de trabalho uma doença de uma certa gravidade que se tornou crônica e cujo único remédio seria um repouso que não posso fazer. Além disso, passei um péssimo verão, o que me atrasou em muitas coisas, pois fui forçado a não trabalhar 18 a 20 horas por dia, como eu fazia anteriormente. Segundo os conselhos reiterados dos espíritos, eu precisei, até nova ordem, suspender todo o trabalho além do estritamente necessário, que por si só já é considerável, sob a pena de acidentes graves que poderiam me surpreender e comprometer o que me resta a fazer para terminar a minha tarefa. Aí, um pouco mais à frente, vejam só, desde a grande doença que sofri em 1865, nesse ano ele já estava doente, causada pelo reumatismo em meu coração e dos meus pulmões, o lado esquerdo do meu peito permaneceu inchado. E assim que ando, experimento dor e sufocamento que me forçam a parar. Desse modo, toda a máquina está emperrada
exceto a cabeça, que está sempre livre, o que é fundamental para mim, pois é a minha ferramenta de trabalho. Portanto, meus irmãos, eu sou fã de Kardec. E sou muito grato a ele. Acredito que todo espírito deveria ser grato a Kardec, porque ele dedicou a vida dele. A gente vê Chico Xavier todo doente e se matando de trabalhar. Allan Kardec foi do mesmo jeito. E aí a gente está trazendo um legado de Kardec, que foi distorcido por muitos, e situações como essa que os espíritas não sabiam, estamos sabendo agora, que Kardec tinha uma doença desde 1865, que o impedia até de andar. Isso não está nas biografias dele. Ele guardava para ele sozinho. Então, meus irmãos, foi todo um sacrifício, uma vida inteira. Por isso que quando o Marcos falou, Kardec, para mim, no meu entendimento, foi um completista. Ele cumpriu a tarefa dele, não tenho a menor dúvida. Ele realmente fez o que tinha que ser feito. E tudo isso para nós. Então, meus irmãos, eu, em reconhecimento a esse trabalho, me esforço sempre a buscar assimilar com veracidade os ensinamentos da doutrina. Obrigado pela oportunidade e vamos seguir em frente. Bom, meus irmãos, obrigado, senhor Inácio. Essa referência a Kardec é mais que merecida, realmente. Todos nós temos uma dívida eterna com Kardec, aqueles que tiveram acesso ao trabalho dele e aqueles que estão tendo acesso, como nós, a esse trabalho. Temos realmente um iluminado de excelência, e concordo também com o Inácio e com o Marcos Melo em colocar ele naqueles espíritos completistas, com certeza. E nossa gratidão para ele e para todos os espíritos benfeitores que nos acompanham nesse nosso estudo, nessa via de conhecimento que nós estamos traçando. Bom, meus irmãos, temos tempo. Eu estou vendo Gabriel, que queria também falar rapidinho, Antônio. Pronto, Gabriel, temos tempo, pode falar. Pronto. Eu achei bem interessante essa parte que a gente iniciou aqui no Livro dos Espíritos, né, que o Pai trouxe para a gente. E o senhor Inácio me corrija se eu estiver errado, mas no Livro dos Médiuns a gente também tem uma classificação dos espíritas. Né? Então, se eu não me engano, no capítulo sobre métodos, que ele vai fazer essa distinção dos espíritas sem saberes, dos espíritas imperfeitos, daqueles espíritas que estão mais relacionados com os fenômenos. E esses conceitos, essas classificações são importantes para que a gente tenha uma autocrítica em relação a onde nós estamos posicionados nesse momento. Porque algumas pessoas, né, quando entram na doutrina espírita, ela acha que a doutrina espírita, por exemplo, é só dos fenômenos. Elas ficam preocupadas, ai meu Deus, eu quero me comunicar com o espírito, como o pai falou anteriormente, eu quero fazer isso, eu quero fazer uma psicografia, eu quero não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E quando Kardec traz essas classificações, quando ele mostra para a gente o que precisamos fazer para chegar, por exemplo, nesse patamar de um espírito puro, aí a gente vai saber qual é o verdadeiro trabalho de um espírita, que não é aquele que está ligado diretamente só com os fenômenos, mas é aquele que está preocupado em fazer o seu melhoramento moral, o seu melhoramento intelectual, é aquele que não está só preocupado em falar, né? Ele está preocupado em praticar aquilo que ele fala. Então, quando ele classifica, como o Santo Agostinho traz para a gente, ele precisa ter um exame de consciência do que a gente está fazendo, onde a gente está, se as nossas atitudes e os nossos atos estão fazendo a gente se tornar um espírito mais evoluído ou um espírito estagnado. Então, a partir do momento que a gente sabe, através dessas classificações, os diferentes tipos de espíritos, podemos, a partir daí, procurar o nosso melhoramento. Né? Então, ou a gente vai continuar nesse patamar de espíritos imperfeitos, desses espíritas que acham que é só pregar, falar,
mas não tem nenhuma demonstração através de seus atos, são aqueles que se tornam dependentes de uma casa espírita, que acha que o espiritismo se baseia nas paredes físicas de um centro e acha que esse trabalho não pode ser continuado em outros locais. Então, Kardec traz para a gente, nas obras básicas, através dessa conceituação, o que a gente precisa fazer. E muitas pessoas ainda acham que para ser espírita você tem que estar dentro de um centro, você tem que estar se comunicando direto com os espíritos, você pode fazer coisas erradas ao sair do centro, você pode fazer as coisas totalmente divergentes daquilo que a doutrina prega. Então, acho que a reflexão ela começa desde esses conceitos, né? O que é o espírita experimental, o espírita sem o saber? Onde é que eu estou agora? Porque a gente sabe que a verdadeira doutrina ela já está dentro do nosso íntimo. Deus já está dentro do nosso íntimo, como o Painho trouxe nas primeiras questões. E aí vem a relação intelectual, a relação do estudo, da ciência, né, que isso vai aflorando com o tempo. Então, acho que isso cabe uma reflexão e esse é um tema bem interessante de se estudar. Boa noite. Muito bom, reflexão cabida, bastante interessante. Deixa eu fazer só um parêntese, Antônio. Pode fazer um parêntese todinho. É porque eu adorei a colocação de Gabriel e realmente, Gabriel, na introdução do Livro dos Espíritos, e a introdução ela é fundamental, assim como a conclusão do Livro dos Espíritos. Mas na introdução, no parágrafo 17, Kardec diz o seguinte: a verdadeira doutrina espírita está no ensino que os espíritos deram. Essa é a doutrina, o ensinamento, as lições que foram passadas para nós. Essa é a verdadeira doutrina. Então eu preciso saber se eu sigo o que a doutrina ensina, que é a mesma coisa que foi ensinado pelo Cristo há 2000 anos atrás.